vocês? E aí, como foi a semana? E o dia da Páscoa? Conseguiram aproveitar bastante? E também aproveitaram bastante para refletir sobre o verdadeiro e imenso amor de Deus? Hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Jesus e ver o quanto que Ele é poderoso. Então, vem comigo! Antes de tudo, nós queremos orar, porque provavelmente você já deve estar com muitas saudades dos seus coleguinhas, dos seus amiguinhos, de ir para a escola, de ir para a igreja. Assim como todos nós estamos com saudades. Mas vamos pedir para que Deus esteja abençoando esse momento, para que Ele esteja também nos cuidando e também cuidando daquelas pessoas que estão passando por necessidades nesse momento. Então, vamos orar? Feche seus olhos, cruze suas mãozinhas e vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos por este momento, Pai. Obrigada porque Tu és tão bondoso conosco, Senhor, e porque Tu cuidas de nós, Senhor. Pai, sabemos que este é um momento difícil, em que também muitas pessoas estão passando por necessidade, Senhor, e muitas vezes nós não conseguimos ajudá-las como deveríamos, Pai. Pai, que realmente você possa estar cuidando dessas pessoas, Senhor. Também seja cuidando de cada criança que está em casa, também dos seus familiares, Senhor, e também do seu coraçãozinho, Senhor. Também agradeço, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de nos conectar, mesmo tão longe, Senhor. Obrigada porque nós podemos te louvar e te engrandecer juntos, Senhor, e mesmo estando em casa, Senhor. Obrigada pelo seu imenso, maravilhoso amor. Obrigada também porque Tu sempre mostras o quanto Tu és bondoso e também o quanto Tu és poderoso. Em seu santo nome, amém. Pois bem, hoje eu tenho alguns convidados super especiais que vão cantar algumas musiquinhas com vocês. Então, chame o papai e mamãe, coloca-se de pé em casa e faça o gesto junto com eles para louvar o nosso Deus. Quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Lá, 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 lá. Quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Muito bem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu medo? Podemos falar sobre diversos tipos de medo. Podemos pensar medo de trovões, medo de barulho, medo do escuro ou até medo do cachorro, medo de insetos. Enfim, existem diversos tipos de medos que às vezes a gente enfrenta. Mas sabia que lá na Bíblia tem uma história que fala sobre o medo também? Os discípulos de Jesus passaram por um momento que eles tiveram muito medo, mesmo que eles estavam todo o tempo com Jesus, mesmo que eles seguiam Ele a todo momento,
eles passaram por medo. Mas Jesus ensinou uma lição muito importante, então vamos prestar bastante atenção. Pois bem, certo dia, Jesus passou o dia inteiro falando sobre o reino de Deus, sobre o seu imenso e maravilhoso amor. E chegou ao entardecer daquele dia, Jesus estava muito cansado. Aí Jesus convidou os seus discípulos para irem do outro lado do lago, para então poderem descansar. Jesus, ele queria passar um tempo com os seus amigos, com os seus discípulos e aproveitar aquele momento para descansar também. Então, ele chamou os seus discípulos e eles passaram para o outro lado de barco e lá se foram eles. Todos foram, sentaram no barco e começaram a sua viagem. O mar não era tão grande assim, dava mais ou menos uma meia hora de viagem. Mas Jesus ele estava muito cansado. Então ele aproveitou esse momento para descansar, para dormir. Porém, quando estavam na metade do seu percurso, algo muito estranho começou a acontecer. O mar começou a se agitar, o vento começou a ficar mais forte e os discípulos começaram a se olhar e questionar: o que está acontecendo aqui? Ué, hoje não indicava que iria ter tempestade ou alguma coisa do tipo? O que será que está acontecendo? E de repente, as ondas foram ficando mais fortes e os discípulos começaram a ficar com medo. E como as ondas estavam ficando mais fortes, a água começou a entrar no barco. Os discípulos tentaram fazer diversas coisas para tentar acalmar aquela situação para que eles não fossem afundar. Aí eles usavam baldes para tirar a água dentro do barco. Também ajeitaram as velas, mas nada disso resolveu. Enquanto isso, Jesus estava dormindo. Olha só como Jesus estava cansado. Ele nem sentiu que estava acontecendo tudo aquilo naquele momento. Aí, os discípulos desesperados viram Jesus dormindo e começaram a se questionar: como assim? Ele não está preocupado com nós, nós vamos morrer! E eles começaram a gritar e ficar temerosos e preocupados e ficaram cheios de medo. Pois bem, e eles foram ao encontro de Jesus e acordaram Jesus e falaram: Jesus, por acaso você não se importa conosco? Estamos passando por uma terrível tempestade. Nós vamos morrer aqui se não acontecer alguma coisa. Jesus, faça alguma coisa. O Senhor não nos ama, porque olha o que está acontecendo. Enquanto isso, o Senhor está dormindo. E Jesus acordou, olhou para eles e ficou pensativo, pois ele não estava triste que eles acordaram ele, mas ele perguntou aos seus discípulos: ué, cadê a fé de vocês? Eu estou com vocês. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, que eu vou resolver toda essa situação. Naquela mesma hora, Jesus levantou e estendeu as suas mãos em direção à tempestade e disse: acalma-te. E assim, em alguns segundos, tudo se acalmou. Tudo voltou a ser tranquilo como estava naquele momento. Vejam que legal! Não há nenhum super-herói que consegue fazer isso. Somente Jesus, que é o Todo-Poderoso, consegue fazer isso. Quando Jesus mandou o mar se acalmar, tudo se acalmou. Tudo voltou a ficar tranquilo. E Jesus novamente demonstrou seu cuidado, demonstrou seu amor para a vida daquelas pessoas que estavam no barco, dos discípulos que estavam no barco. Vejam, assim é na nossa vida também. Jesus, ele está ao nosso lado em todo o tempo. E irei fazer uma pequena demonstração do que Jesus fez naquele momento, que foi algo muito rápido, que ele demonstrou o quanto que ele é poderoso. O mar, ele estava super calmo, que é como essa água limpa, sem nada. De repente, começa uma grande tempestade.
As águas se agitam e os discípulos começam a ficar com medo. Os discípulos desesperados procuram fazer de tudo para manter a segurança, mas nada disso adianta. As coisas só pioravam, até lembrarem que Jesus estava com eles. E Jesus, ao ser acordado em um instante e um toque, fez o mar se acalmar. Os discípulos, eles ficaram tão maravilhados e eles perguntavam: quem é este que até acalma o mar e a tempestade, que manda em todas essas coisas? Essa história a gente vê nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de Mateus. E esse é o versículo que eu quero deixar para vocês decorar nessa semana. Então, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 27, que diz o seguinte: os discípulos ficaram admirados. Quem é este? Perguntavam uns aos outros, que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem. Eu vou repetir mais uma vez e repitam junto comigo. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este? Perguntavam uns aos outros, que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus, ele é poderoso, como nós já aprendemos. Não precisamos ficar com medo, porque ele está o tempo todo conosco. Assim como Jesus estava com os seus discípulos naquele momento, Jesus também está conosco em todos os momentos. Então você não precisa ficar com medo, porque Jesus sempre está ao seu lado. Jesus, ele cuida de você. E para isso você precisa confiar nisso, você precisa acreditar nisso, você precisa ter fé de que ele sempre está cuidando de você. E você jamais vai ser desamparado, você jamais vai ser abandonado, porque Jesus, ele está sempre cuidando de você. Acredite nisso, porque isso é verdade. A noite estava linda, estrelas a brilhar, vagalumes brincavam, alegres a pescar. Mas eis que o mar se agitou, uma nuvem escura o céu inundou, o som dos trovões a retumbar, uma tempestade acabara de chegar. Quando estamos com Jesus, não há nada a temer, com Ele aprendemos a tudo vencer. Quando estamos com Jesus, não há nada a temer, com Ele aprendemos a tudo vencer. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Os discípulos do Cristo com medo ficaram. O barco vai afundar, o que iremos fazer? Mas Jesus com eles estava e fez a tempestade acalmar. Por isso, quando estamos com Jesus, não há nada a temer, com Ele aprendemos a tudo vencer. Quando estamos com Jesus, não há nada a temer, com Ele aprendemos a tudo vencer. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Pois bem, agora nós iremos fazer a nossa atividade do dia. Hoje é uma atividade super simples, que não precisa de muito material também e que é bem fácil, que talvez você até já saiba fazer, mas que nos faz lembrar
dessa história, desta lição. Então, eu vou precisar de uma folha de papel, tamanho A4, ou também se você quiser fazer algo maior, você pode ocupar uma folha maior. Mas o nosso resultado vai ser um barquinho. Nossa atividade do dia está pronta e agora eu vou aproveitar e passar as 5 atividades que vocês irão fazer durante a semana. Então preste bem atenção e me acompanhe. Na segunda-feira é o dia de memorizar o nosso versículo bíblico base. E o nosso versículo da vez está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 27. Segunda dica para a terça-feira. Na terça-feira, vocês vão aproveitar e brincar com o labirinto que a gente fez no nosso primeiro cultinho infantil online. Quem lembra disso? Caso você não tenha feito, você pode retomar e ver o vídeo como é feito, com uma caixa de sapatos e palitos de picolé, e então você pode aproveitar e brincar. Terceira dica para quarta-feira: construir uma torre de copos. Mas como funciona isso? Pegue todos os copos plásticos do mesmo tamanho e vá construindo uma torre. Se você conseguir fazer uma torre bem grande e queira compartilhar conosco, é só nos mandar, que nós queremos ver como vocês estão desenvolvendo as tarefas em casa. Quarta dica para quinta-feira. Na quinta-feira, vocês vão aproveitar e brincar com a massinha de modelar que a gente falou na semana passada. Combinado? E a sexta-feira, a última dica é que vocês possam relembrar o nosso versículo bíblico para memorizar e também aproveitar o dia para se divertir bastante. Mas além disso, não esqueçam de fazer as tarefas da escola também. E além de tudo isso, jamais se esqueçam que a nossa prioridade deve ser a leitura bíblica e a oração. Infelizmente, chegamos no final do nosso culto, mas não fiquem tristes porque no domingo que vem tem mais. E aproveite muito esse dia para se divertir, também para conversar com Jesus e também, se você tiver algum medo, conte para Jesus e jamais se esqueça que Ele está cuidando de você. Que Deus abençoe muito vocês, que Deus cuide muito de vocês. Um super abração, bem apertado, cheio de saudades. E nos vemos no próximo domingo. Tchau!